texto bem conhecido, clássico da ceia do Senhor. Diz assim, se possível colocar nas telas aí, em nome de Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem pode dar uma glória a Deus pela palavra? Senhor, fale conosco através da sua palavra. Estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente receptiva para receber, Senhor, aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Este momento é um momento muito especial, irmãos. Estamos aqui diante de uma das mais importantes ordenanças de Jesus, a celebração da ceia, a celebração mais significativa do cristianismo. Para nós os evangélicos é uma ordenança, um mandamento. Para os católicos é um sacramento obrigatório. A missa da Eucaristia, para quem não sabe, a palavra Eucaristia significa ações de graça. É mais do que um momento solene, é mais do que um memorial, é mais do que uma ordenança, é mais do que um mandamento deixado aos seus discípulos. Diz a palavra que na noite que Jesus foi traído, quando ele estava ali com seus discípulos, partilhando a Páscoa, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15 até o 17, nós vamos ver esse encontro de Jesus, a última ceia. Na noite que foi traído, Jesus instituiu a ceia, o pão, o vinho, o compartilhar, e não é simplesmente um rito sagrado, um dogma, ou um ato comum. Existe um princípio aqui, deixado por Jesus, que é cirúrgico, que é transformador, que é precioso, é uma chave preciosa que nós não podemos perder de vista. Parece que por conta da rotina, quem está me ouvindo aqui? Por conta da rotina, parece que passa despercebido. Muitas vezes tratamos, é mais uma ceia. Eles vão falar da cruz. O pastor vai ministrar sobre o que aconteceu com Jesus na crucificação, vai falar sobre perdão, sobre pecado. Nós vamos orar, teremos um momento solene aqui, vai ser distribuído o pão e o vinho, nós vamos esperar uns pelos outros, nós vamos cantar alguns louvores clássicos. Sim, tudo isso, irmãos, é importante, faz parte da liturgia, da celebração da ceia, mas existe uma palavra-chave aqui, existe um princípio poderoso, que é muito pedagógico e é necessário para que esse momento, para que essa noite tenha o seu real valor e possa alcançar o propósito nas nossas vidas. Por quê? Para que Jesus deixou essa ordenança? Por que Jesus deixou essa ordem, esse mandamento para os seus discípulos? E foi reforçado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo reforçou isso como um ensinamento. E aqui nessa carta nós lemos Paulo ensinando sobre a ceia. A igreja, ela por diversas vezes, ela repetiu esse momento, essa celebração. E nós vemos aqui no livro de Coríntios, você vai ver isso na história da igreja, você vai ver isso no livro de Atos, por diversas vezes a igreja se reunindo ao longo da história para celebrar a ceia do Senhor. E existe uma palavra que eu quero destacar nesta noite, que é o tema dessa palavra: em memória de mim. Que palavra é essa? No dicionário Strong, que é você pode ter um aplicativo Olive Tree no computador aí, não precisa nem falar grego, hebraico, não precisa estudar, é uma ferramenta. Nessa ferramenta do Strong, nesse dicionário, a palavra grega para
em memória é a palavra anamnesis, que significa ana, que tem o sentido de trazer de novo, e mnesis, que simboliza memória, ou seja, trazer de novo a memória. Jesus disse: tragam de novo a memória todas as vezes que o fizerdes. E essa expressão, trazer a memória, ou lembra-te, ou se recordar, nós vamos ver isso por diversas vezes na palavra de Deus. No Antigo Testamento, a palavra lembra-te é a palavra zikaron no hebraico, que quer dizer lembra-se dos atos poderosos. Por diversas vezes Deus recorre a esse recurso de fazer o seu povo, Ele exorta o seu povo a não se esquecer. Lembre o seu povo sempre, ei, não se esqueçam. Entre tantas referências bíblicas aqui, eu faço questão de ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 8. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Faço questão de ler para que os irmãos entendam o que Deus deseja falar conosco. Verso 1 em diante, Deuteronômio capítulo 8, verso 1 em diante, diz assim, acompanhe na tela se for possível: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não quiseste, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Verso 4: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Verso 5: sabeis, pois, no seu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o teu Deus. Uma pausa aqui, essa palavra disciplina, Deus tem falado comigo também nesses dias. Essa palavra significa instruir, exortar, repreender, deixar ser corrigido. Há uma grande necessidade de sermos disciplinados, de sermos exortados, de sermos repreendidos. Nós precisamos repreender uns aos outros. O filho precisa ser repreendido pelo pai. Há essa necessidade, irmãos, de sermos disciplinados. Por isso eu quero dizer para você: se Deus disciplinar você, se Deus exortar você, Ele faz isso porque Ele te ama. Deus, o Pai repreende o Filho porque Ele ama. Então não entenda isso como algo pessoal ou indireto. Se Deus está disciplinando você, se Deus está nos disciplinando, porque Deus nos ama. Há uma grande necessidade de usarmos o ministério da repreensão, de repreendermos uns aos outros. Continuando a leitura: e guardar os mandamentos, verso 6, os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares em todos os seus caminhos, para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales, das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terras de oliveiras, de azeite de mel. Verso 9: terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Olha que Deus lindo. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fortes fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha o verso 11, eu quero destacar: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiver aumentado os seus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o que tens, versos 14, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da
da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, e que não havia água, e tirou a água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E diga no seu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriu este poder. Antes, diz o Senhor, para mim e para você, lembrarás o Senhor teu Deus, que é aquele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, para que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer a voz do Senhor teu Deus. Veja bem, igreja, nesse capítulo 8, a preocupação de Deus em relação ao seu povo, exortando o seu povo para não se esquecer que foi Deus que o sustentou. Vamos ver essa exortação por diversas vezes na Bíblia. Eu só quero citar mais um texto, faço questão também de você abrir Jeremias capítulo 2, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor. Olha, Deus, você vai perceber aqui no capítulo 2 de Jeremias. Quem está aqui acompanhando a palavra? Quem está acompanhando a palavra? No capítulo 2, Deus ele está lamentando sobre o esquecimento do seu povo. É um lamento de Deus, é Deus demonstrando aqui saudade, Deus expressando ao seu povo a sua saudade. No verso 1 diz assim: veio a minha palavra do Senhor, Deus usando a boca do profeta Jeremias, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Israel, de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do teu amor, do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Vamos direto para o verso 32, porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, e a noiva dos seus adornos. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Olha só, irmão, veja bem, olha como é interessante aqui, Deus demonstrando a sua saudade, lamentando através da boca do profeta, que o seu povo se esquecia dele, que o seu povo se esqueceu, e Deus tinha saudade. Lá no deserto, 430 anos escravos, entre José e Moisés, foi esse período. De repente Deus usa Moisés e liberta o povo, aleluia. E quando Deus vai libertar o povo da escravidão, do Egito, então Deus ele estabelece uma festa. Que festa é essa? Nós conhecemos, Êxodo 12, a Páscoa. Vamos lá rapidinho, Êxodo 12. Verso 1, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas, e um cordeiro para cada família. Verso 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Vou para o verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha o verso 14, e este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Veja bem aqui, qual é o objetivo de Deus estabelecer esta festa, a festa da Páscoa? Existe todo o simbolismo, o significado
tem o Cordeiro Pascual, que representa Jesus, o sangue nos umbrais. Mas qual é o objetivo de Deus? Deus estabeleceu isso, a partir da saída do Egito, Deus, Ele coloca o seu povo agora, Ele estabelece uma nova data num calendário do povo, e a partir da saída do Egito, Deus estabelece a festa da Páscoa, e diz: todo ano vocês irão comemorar essa festa. E qual é o objetivo de Deus com o seu povo? Para que Deus estabeleceu esta festa? Para que o seu povo não se esquecesse de que foi Deus quem os livrou, foi Deus que pela sua mão poderosa libertou o povo da escravidão do Egito e das mãos de Faraó. Outra festa conhecida na antiga aliança, a festa da Páscoa. Outra festa, são 3 festas que são importantes para o povo judeu. A segunda festa é a festa dos tabernáculos. Qual é o objetivo dessa festa? O povo, quando eles estavam lá na terra da promessa já, Deus estabeleceu, Deus colocou como decreto para que eles celebrassem a festa dos tabernáculos durante 7 dias. Eles saíam das suas casas confortáveis e eles iam para habitar durante 7 dias em tendas. Qual é o objetivo de Deus pedagógico? Trazer à memória do povo como Deus foi bom, fiel, misericordioso com eles durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Deus providenciou o maná, Deus providenciou a água da rocha, Deus providenciou cordonizes, passarinhos que caíram para que eles se alimentassem, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Deus não desamparou o seu povo, e todas as vezes que eles estavam com as suas famílias naquelas tendas, naquelas cabanas, eles celebravam, eles adoravam, eles se lembravam de como Deus o resgatou, de como Deus foi fiel, de como Deus cuidou de cada um deles. Aleluia! Outra festa conhecida é a festa do Pentecoste. 50 dias, a palavra Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, eles celebravam a festa do Pentecoste. Que festa é esta? É a festa em que eles celebravam os primeiros frutos, a festa da colheita, onde eles se alegravam e se lembravam de que foi Deus que deu a semente, foi Deus que providenciou. Quem está entendendo a palavra de hoje? Ou seja, o propósito de Deus com essas festas, irmãos, é ensinar o seu povo, é trazer ao seu povo a recordar de que é Ele que está no controle, de que é Ele que está controlando todas as coisas, trazer a recordação do povo sobre as promessas, sobre o cuidado de Deus, sobre o propósito de Deus. E nós temos uma grande facilidade em se esquecer. Nós temos a memória fraca, nós temos a facilidade de se esquecer. É só olhar para o que aconteceu na pandemia. Passou a pandemia, talvez muitos de nós, não sei você, mas muitos de nós já colocou até na nossa vida: 2020 vou deletar, não vejo a hora de acabar 2020. É claro, irmãos, que nós não queremos estar vivendo toda essa diversidade, ninguém quer viver toda essa diversidade, mas eu acredito, escute isso por favor, que não é o objetivo de Deus que nós venhamos nos esquecer do que está acontecendo em 2020. Porque Deus está no controle de todas as coisas. É claro que muitos de nós, eu quero esquecer, eu quero bola para frente, eu quero seguir a minha vida. Mas irmãos, Deus está no controle e nada foge do controle de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é do objetivo de Deus nos esquecermos tudo isso que estamos passando, assim como o povo passou no deserto, quando eles estavam com fome. Diz o texto de Deuteronômio que Deus estava provando o coração daquele povo. E esse é o papel do pastor, do profeta. Qual é o papel do pastor, do profeta? É recordar a igreja. Nosso papel aqui, irmãos, é refrescar sua memória, é te fazer lembrar de algumas coisas que são fundamentais na nossa fé, te fazer lembrar dos ensinamentos, reforçar, reciclar, relembrar, trazer de novo a vocês princípios, verdades absolutas da palavra de Deus. Esse é o nosso papel.
Esse é o papel profético. Aliás, irmãos, o Senhor me repreendeu essa semana. O Senhor falou comigo: filho, eu te entreguei um cajado. E cajado é para ser usado. O cajado é para repreender a ovelha que está querendo sair do aprisco. É por isso que o pastor tem o cajado e ele tem a vara. Existem algumas ovelhas que são muitas vezes tão rebeldes que está precisando de uma vara. Então vem o pastor, mas ele não faz isso, ele faz isso por amor. E ele dá na pata da ovelha porque ela está querendo ir por caminhos de destruição. E o pastor vem, o bom pastor vem, ele dá na pata, dói, sangra, quebra. Mas logo ele vem com um cajado e ele traz a ovelha de volta para o aprisco, aleluia. Esse é o papel do pastor, conduzir a ovelha pelo caminho certo, te relembrar. E nós não seremos responsabilizados, irmãos e irmãs, pelas as decisões e escolhas que você toma, que eu tomo na minha vida. Mas eu serei responsabilizado se eu e os pastores e os líderes e os ministros e aqueles que Deus chamou não orientar você, não direcionar você o caminho correto. Por isso essa noite é uma noite de repreensão, essa noite é uma noite de exortação, essa noite é Deus fazendo com que venhamos nos lembrar de que Ele está no controle, de que Ele tem promessa, é lembrar você que o caminho ainda é estreito, que você precisa negar a si mesmo, que você precisa liberar perdão, que nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Sabe qual é o nosso papel, irmãos? É fazer com que você não venha pecar de consciência tranquila. Esse é o papel do líder, do pastor, de ser pastoreado, é isso. É fazer com que você venha ter consciência e entender que você precisa obedecer a Deus. Por isso Deus, Ele falou comigo, nesses dias, precisamos usar o ministério da repreensão, repreender uns aos outros. O pai precisa repreender o seu filho. Deixa, eu tenho o Mateus, 2 anos, 3 anos vai fazer. Deixa o Mateus andar do jeito que ele quer, para você ver para onde que ele vai. Deixa a Maria andar do jeito que ela quer. O pai repreende o filho porque ele ama. Assim Deus, ele nos repreende. Então nesse tempo, mais do que nunca será necessário sermos repreendidos, disciplinados, corrigidos por Deus. Se lembrar de verdades fundamentais, que são extremamente necessários para que possamos continuar vivendo a nossa fé, em nome de Jesus. Agora sim, volta lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, e verso 23, e vamos recordar algumas coisas aqui. 1 Coríntios 11, 23, olha comigo e vamos acompanhar aqui a exposição desse texto. A igreja está aqui? Olha o que Paulo diz aqui no texto que nós lemos. Algumas verdades Deus colocou no meu coração e eu quero trazer para você aqui agora. Primeira verdade está no verso 23. Porque eu recebi do Senhor. Nós não podemos nos esquecer que Deus é o doador. Tiago diz que toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. João, no capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus. Em verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ei, nós não podemos nos esquecer que nós somos alvos da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Nós não podemos nos esquecer que nós não merecíamos, e tudo de bom que nós temos vem de Deus. Tudo de bom que nós temos vem de Deus. É por isso que Paulo diz, eu recebi do Senhor. Ou seja, Deus é fonte e nós somos recipientes, aleluia. Nós só temos amor porque Ele nos amou primeiro. Eu só prego, irmãos, porque foi Ele que capacitou. O ar que eu estou respirando vem dEle, a saúde que eu tenho vem dEle, a família que eu tenho vem de Deus, sua casa vem de Deus, o ministério, os dons, os talentos vem de Deus, aleluia. Tudo que fazemos tem que ser para Deus.
até o cântico que está nos nossos lábios vem de Deus. Salmo 40, verso 2, tirou-me de um lago horrível de encharco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés. E o verso 3, e pôs um cântico na minha boca, até o cântico dos nossos lábios vem de Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Não podemos nos esquecer disso. Estar aqui nesta noite é um privilégio de Deus para nós. Deus tem nos abençoado com bênçãos espirituais, com bênçãos sem medidas. Deus tem sido fiel, Deus tem sido misericordioso. A família que você tem é de Deus, a capacidade que você tem vem de Deus, a saúde que você tem vem de Deus, o ministério que você tem vem de Deus, os dons que você tem vem de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor tem nos atingido, por isso nós não podemos nos esquecer disso. Aleluia, essa igreja recebemos do Senhor, minha esposa recebi do Senhor, meus filhos recebi do Senhor, o ministério recebi do Senhor, a empresa que eu tenho recebi do Senhor, a casa que eu tenho recebi do Senhor. Glória seja dado a Ele, por isso celebramos e glorificamos o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa verdade não podemos nos esquecer. Toda boa dádiva vem de Deus, porque eu recebi, Paulo diz. Segunda verdade, que você e eu não podemos nos esquecer: eu recebi do Senhor. Ei, Deus ainda é Senhor. Deus ainda é Senhor. E Ele continuará sendo Senhor por toda a eternidade. E Ele não é apenas Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Sabe, irmãos, aqui no Brasil, no português, essa palavra Senhor apenas tem uma conotação voltada a respeito ao mais velho. Nós respeitamos e declaramos: Senhor, você é um Senhor, aquele que está com os cabelos brancos, você tem o respeito. E nós temos essa mentalidade sobre a palavra Senhor. Mas a palavra Senhor na Bíblia, nos dias dos apóstolos, está dentro do contexto do Império Romano, está dentro de um contexto opressor. A palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios, que significa dono. E quando falamos de Senhor hoje, Jesus é o meu Senhor, talvez perde um pouco da ideia do que significa isso, mas vamos voltar lá para a Bíblia Sagrada e vamos entender. O imperador romano, seja o Nero, seja os outros imperadores, eles adquiriram, eles tomaram posse desse título de Senhor. Eles tomaram posse, eles eram Senhor de Roma e de todas as províncias que foram dominadas por Roma. E quando um cristão, nos dias aqui da Bíblia, chegasse e declarasse: Jesus é o meu Senhor, eles estavam correndo risco de vida, porque César era o Senhor. Ou seja, confessar Jesus como Senhor na época bíblica era correr risco de ser decapitado, perder a vida. Talvez aqui no Brasil nós não temos ideia, mas do Chile aqui do lado nós já estamos vendo alguma coisa parecida com isso. Na Coreia do Norte, na China, em países muçulmanos, você assumir a sua fé e dizer que Jesus é o seu Senhor, significa perder muitas vezes a própria vida. Ou seja, irmão, quando declaramos que Jesus é o nosso Senhor, estamos dizendo que Ele é quem domina as nossas vidas, que eu não sou dono do meu nariz, que eu não posso fazer aquilo que eu quero. Diz a palavra que quando Jesus lá na cruz do Calvário, quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Diz a palavra que quando Jesus lá na cruz do Calvário, a sua última palavra declarada na cruz foi tetelestai. Que significa isso? Está consumado. Essa palavra era usada quando um rei, ele dava uma ordem para os seus súditos. Ele dava essa ordem e eles precisavam cumprir a ordem do rei. Então eles voltavam diante da presença do rei e eles declaravam para o rei: tetelestai, está cumprido.
Quando um pai chegava diante do seu filho e entregava uma missão para o seu filho, e essa missão precisava ser completa, precisava ser cumprida, o filho chegava diante do seu pai e dizia: pai, missão completa, tetelestai. Quando um réu chegava diante de um juiz, ele tinha cumprido toda a sua pena por completo, havia ali uma cédula de dívida, e nessa cédula de dívida estava escrito que as condenações daquele réu. Então o juiz, ele pegava aquela cédula de dívida, porque o réu havia cumprido a sua pena, e ele carimbava, ele escrevia lá no rodapé dos documentos penais: tetelestai, dívida paga. E por último, quando alguém era escravo por ser possuído por um senhor, por um dono, na época da escravidão, chegava alguém mais valente, alguém mais poderoso, e comprava aquele escravo, e quando ele pagava aquele dinheiro, ele declarava: tetelestai. Foi isso que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, quando ele declarou tetelestai. Ele pagou a nossa dívida, ele cumpriu a pena, ele nos absolveu da condenação, ele cumpriu a missão dada pelo Pai ao Filho, e agora ele nos comprou, ele nos remiu. Eu e você somos propriedade exclusiva dele, ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Ou seja, eu e você não somos donos dos nossos próprios narizes. Tudo que eu faço, irmãos, tudo que você faz, precisa da permissão de Deus. É por isso que nós oramos para tudo. Você vai orar, você precisa orar, porque Deus é o seu Senhor. Nós somos escravos, nós fomos escravos. Antes éramos escravos do pecado, éramos escravos do diabo e da carne. Agora nós somos libertos, e quando Jesus declarou tetelestai, ele nos transportou, ele nos arrancou com violência do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Nós éramos escravos do pecado, do diabo e da nossa própria carne. Agora em Cristo nós somos livres, mas a nossa liberdade ela está sujeita ao senhorio de Jesus. Agora nós somos escravos de Jesus, como Paulo declarou. Agora eu preciso pedir a Deus orientação, satisfação, permissão para tudo que eu for fizer na minha vida, para tudo que eu realizar na minha vida. Eu preciso prestar conta diante de Deus. Ele é o seu Senhor. Ore, irmão. Vai comprar uma casa? Ore. Vai casar? Ore. Vai mudar? Ore. Vai sair? Ore. Precisamos. Senhor Deus, Tu és o meu dono, é da sua permissão. O Senhor deseja, é a sua vontade, Tu és o meu Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Deus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Essa é a segunda verdade que Paulo diz aqui. Porque eu recebi do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Terceira verdade, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não esqueça disso, irmão. Eu recebo para entregar. Nós recebemos para compartilhar. Tudo que Deus faz, Ele tem uma visão coletiva. É o Pai Nosso, é o Pão Nosso. Então, entenda uma coisa: o meu ministério não é meu. Eu não sou dono do meu ministério, é de Deus. Porque é Ele que deu o dom. É Ele que deu os talentos. Então, se Deus me deu o talento, se Deus me deu o dom, se Deus me deu a capacidade, Efésios 5:11 vai dizer isso. Ele chamou um para apóstolos, profetas, ministros, evangelistas. E o verso 12 diz para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E quando Paulo diz, eu recebi do Senhor e eu vos entrego, Paulo está compartilhando aquilo que ele recebeu de Deus. Jesus falou para os seus discípulos, Mateus 10:8, quem está comigo aqui? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não se esqueça disso, igreja amada do Senhor. Se Deus está nos dando, é porque devemos compartilhar.
precisamos derramar sobre outras pessoas. Paulo reforça isso em Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que todo trabalho assim é necessário socorrer os enfermos, e eu recordo das palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então, se você está dando, irmãos, isso é privilégio de Deus. É melhor dar do que receber. É melhor tocar, porque quando você toca, você está tocando para Deus, está tocando as pessoas. Porque eu prego porque eu preciso partilhar aquilo que Deus me deu. Porque eu canto para Deus, e eu canto para tocar pessoas. Você ajuda o seu próximo, você partilha amor, você socorre os aflitos, porque a nossa natureza, a nossa nova natureza agora é uma natureza de compartilhar aquilo que recebemos do Senhor. Agora a antiga natureza, a natureza adâmica, que é uma natureza egoísta, individualista, que tudo é meu. Agora, se eu e você somos de Deus, nós não podemos reter aquilo que Deus está nos dando, nós precisamos compartilhar. Por isso eu encorajo você, seja voluntário dos projetos, sirva a Deus, adore a Jesus, abençoe pessoas, exerça o seu ministério, seja nas mulheres, seja nos homens, seja tocando instrumentos, seja ajudando as pessoas, seja intercedendo. Você e eu temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ei, eu quero encorajar você, ore mais pelas pessoas, ore mais pelas pessoas. Você está diante de uma situação difícil na sua casa, na sua família, no seu quintal, na sua empresa, tenha essa autoridade: eu vou orar por você, e aquilo que eu tenho recebido de Deus, Deus vai derramar sobre a sua vida. Ore pelas pessoas para que as pessoas sejam curadas, ministre a mensagem. Irmãos, nós temos a mensagem de Cristo, nós temos a mensagem, a palavra, a verdade, nós precisamos compartilhar isso. Aleluia. Deus me repreendeu, irmãos, essa semana. Disse para mim: irmão, Ele fala, Deus fala. Falou para mim assim: como eu queria que você, filho, usasse essa garra que você tem para dar viagem. Acorda na madrugada, faz uma viagem, volta para lá, pega outra viagem aqui, e vai, e sai, acorda cedo, vai para lá, para cá com esse caminhão. Como eu gostaria, filho, que você usasse essa força para ganhar alma, para abençoar pessoas. Eita Jesus! Porque foi para isso que Deus nos chamou, para abençoar pessoas. Não se canse de fazer o bem, irmãos, não se canse de fazer o bem. Deus está dando para você, então distribua, compartilhe, porque essa é a visão da igreja, essa é a visão do cristianismo. Nós somos discípulos, nós estamos aqui servindo a Deus, recebemos de Deus e precisamos derramar em nome de Jesus. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre você nessa hora. Que Deus te capacite, que Deus te enche de unção, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê recurso, que Deus te dê inteligência, que Deus te dê autoridade, que Deus te dê poder, em nome de Jesus, e que você possa partilhar isso, espalhar isso, o perfume de Cristo, por onde você andar, para a glória e honra do nome do Senhor. Se você crê, fecha a sua mão, fala: eu recebo, aleluia. O discípulo, ele precisa receber e transferir. Foi por isso que Jesus falou para os discípulos, quando eles estavam na multidão, e toda aquela multidão, eles queriam dispensar a multidão. Jesus, manda embora esse povo, está dando a hora, não tem comida. Jesus falou: dai vocês de comer. Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, e ainda que pegássemos o dinheiro e fôssemos comprar, não poderíamos alimentar todas essas pessoas. Então Jesus, ele fez questão de chamar os discípulos e dizer: separem as pessoas por grupos, separe, dá aqui esse pão. Ele agradeceu e os discípulos alimentou a multidão. Por quê, irmãos? Porque nós somos recipiente, Deus é a fonte. E deixa eu dizer algo para você, um segredo aqui: quanto mais você compartilhar, mais você vai receber. Vou repetir: quanto mais você compartilha, mais você recebe. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você é discípulo ou você é consumidor? Porque o consumidor, ele só pega, ele só recebe, mas o discípulo, ele recebe e ele compartilha. Que não venhamos ser apenas
consumidores, que não venhamos ser consumidores da fé, só recebe, só quer, é para mim, que possamos compartilhar aquilo que Deus está nos dando. Glória seja dada ao nome do Senhor. O pastor André semana passada falou para mim: pastor, eu lembro da minha primeira semente, num salário de R$250, a semente de 10%, R$25, e olha aquilo que Deus tem feito na vida do pastor e de tantos homens e mulheres de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, partilhe aquilo que Deus está te dando. Tenha o hábito de dar as coisas para as pessoas. Eu vejo a tia Hélia tem esse hábito de manifestar amor com presente. Dê presente mesmo, principalmente para mim. Tem um tênis novo lá, não velho, novo, dê, irmão. Sabe, nós precisamos ter esse hábito, doar as coisas. Tantas coisas estamos retendo na nossa casa, e Deus tem nos dado tantas coisas, e nós vamos guardando. Não, precisamos partilhar, irmãos, partilhar aquilo que Deus está nos dando. O homem de Deus que dá as coisas chama-se pastor Daniel. Acabou de dar um carro para a filha aí, não sei se vocês estão sabendo, né? Para a Thalita e para o Vinícius. Meu Deus, para a glória do Senhor. Mas o pastor entende, ele compreendeu, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Amém, povo de Deus? Estou encerrando já. Quem está aqui na igreja? Vamos para o quarto ponto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Essa frase me chamou a atenção. Na noite que foi traído. Jesus, ele se decepcionou com o seu melhor amigo. Isso já vai mostrar para mim e para você que se Jesus se decepcionou, nós também vamos nos decepcionar. Com amigos, com pessoas, isso faz parte. Mas quem foi esse traidor? Qual era o nome dele? Quem lembra? Qual era o nome do traidor? Quem lembra? Judas. E a Bíblia vai dizer em João 12:6 que Judas, ele era quem tinha um cuidado da bolsa. Ele era tesoureiro no ministério de Jesus. Quem sabia disso? Judas era um homem de confiança. Era ele que recebia os recursos. Ele tinha a bolsa e ele tinha a incumbência de cuidar das finanças do ministério de Jesus. Judas, diz a Bíblia, que ele era um ladrão. E sabe o que o Senhor falou comigo? Uma grande verdade aqui é que nós somos mais parecidos com Judas do que pensamos. Por quê, pastor? Porque assim como Judas, nós também recebemos uma bolsa. Assim como Judas, nós também somos responsáveis por administrar recursos que recebemos de Deus. Tanto Judas como nós recebemos recursos de Deus. E qual é a exortação aqui para mim e para você? É que nós não podemos agir como Judas, gastar os recursos que é para o reino, para o nosso próprio benefício. Quantos dos recursos que temos recebido de Deus estão sendo gastos para Deus? O que temos feito com a nossa bolsa que recebemos de Deus? Quais são esses recursos, pastor? Tempo, família, filhos, chamado, dinheiro, dons, talentos. Recebemos de Deus. E o que nós temos feito? Assim como Judas, temos tirado proveito daquilo que é para o reino de Deus, daquilo que é para a glória de Deus, ou temos usado para o nosso próprio benefício, para se promover. Por isso nós somos muito mais do que pensamos, parecido com Judas nessa área. Porque assim como ele, você também recebeu um casamento. E
como é que você está administrando esse casamento? Recebeu os filhos? Recebeu dinheiro? Como é que você está usando o dinheiro que Deus te deu? Os dons. Tanta gente talentosa e parada, irmão. Tanta gente cheia de talento e não usa isso para Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Quantas vezes fizemos promessas para Deus dizendo: quando eu chegar nesse nível, aí sim, aí eu vou te adorar, aí eu vou te servir. Quantas promessas nós não cumprimos? Mas eu quero te dar uma boa notícia para encerrar essa palavra: que ainda há chance de se arrepender, ainda é tempo de se arrepender. Irmãos e irmãs, essa noite é uma noite maravilhosa para nos arrependermos. Sabe qual é o meu maior medo? Escute isso, por favor. Sabe qual é o meu maior pavor? Para mim, o pior pesadelo que existe é lutar na igreja, é servir, é pregar, é dedicar minha vida à obra de Deus e chegar no momento mais crucial da vida, diante de Jesus, e ouvir a seguinte frase: para longe de mim, porque eu não te conheço. Meu Deus, irmãos, não existe tragédia, não existe coisa pior do que isso. Dedicar a vida a Deus, a obra de Deus, e ouvir de Jesus: eu não te conheço. Senhor, mas expulsamos, mas Senhor, curamos, apartai-vos de mim, eu não conheço você. Por isso eu quero te lembrar que há uma grande necessidade de se arrepender, de como temos agido e como temos nos comportado diante da nossa vida. E essa é a boa notícia de estarmos aqui hoje diante da mesa do Senhor. Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caíste. Que o Espírito Santo venha trazer a sua memória, neste momento, aquilo que você precisa mudar, e que possamos nos arrepender e praticar as primeiras obras, diz o Senhor. 3 verbos aqui: lembrar, arrepender e recomeçar. Essa noite é uma noite de se lembrar, se arrepender e recomeçar. Volte a praticar as primeiras obras, diz o Senhor. Volte, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Fica de pé em nome de Jesus. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por favor, separe os elementos da ceia. Sabe o que Jesus fez quando ele pegou o pão e o vinho? Diz a palavra que ele deu graça. E eu encorajo você, agradeça a Deus nessa hora. Feche seus olhos. Agradeça a Deus pelo pão, agradeça a Deus pela chance de vida, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Agradeça a Deus porque Ele te sustentou. Pai, nós te agradecemos porque temos acesso direto ao trono da graça, porque através da cruz a sua carne foi rasgada e abriu um novo caminho. O véu foi rasgado, o seu corpo foi partido para que nós fôssemos reconstruídos. O Senhor carregou o nosso pecado e se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus e santificados pelo sangue. O Senhor se fez maldição para que eu pudesse ser santificado. O Senhor se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Se esvaziou, se humilhou, renunciou toda a sua glória. Como desprezar este amor, Jesus?
Como desprezar esse amor? Como ficar indiferente diante de tão grande salvação? Por isso, nesta noite, nós nos recordamos, nós nos lembramos que nós fomos perdoados em Cristo Jesus, que a nossa cédula de dívida foi rasgada na cruz. Aleluia. Eu encorajo você, agradeça a Deus nessa hora. Foi isso que Jesus fez, diante do pão e diante do vinho. Jesus agradeceu. Vamos agradecer, agradeça. Recorde agora, você foi perdoado, você foi amado, você foi justificado, você foi acolhido como filho, você foi batizado no Espírito, você foi enxertado na videira verdadeira, você foi colocado na presença de Deus, você foi purificado. Não era para você estar aqui, você foi alvo da graça de Deus, Ele te sustentou. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 te louvamos, Deus. Fomos salvos, escolhidos por Ele, aleluia. Ele tirou você de trás das malhadas e colocou você em lugar de príncipe. Ele foi lá na coletoria, quando você estava vivendo como um publicano, e Ele te chamou: Levi, Mateus, vem e segue-me, aleluia. Quando você estava lá na praia, no mar da Galileia, passou a noite toda pescando e não conseguiu nada, frustrado, endividado, decepcionado, Ele foi lá e recomeçou a sua vida, e disse para você: eu tenho uma nova história contigo, eu vou fazer de você pescador de almas, aleluia. Em João Marcos, eu tenho uma nova chance para você. Você vai ser um escritor da minha palavra. E Paulo, por que você me persegue? Você para mim é vaso escolhido. Eu usarei você para pregar o meu evangelho em vários lugares, Paulo, aleluia. E foi assim também na minha vida e na sua vida. Ele te chamou, pastor Paulo, eu te chamei quando você se acidentou naquela moto, e eu te dei mais uma chance. Adalécia, eu te chamei. Eduardo, eu te chamei. Pastor André, eu te chamei. Sandro, eu te escolhi quando você estava lá atrás daquela carroça, e eu te dei ministério, projeto. Jair, não era para você estar aqui, mas eu restaurei a sua vida. Anderson, eu resgatei você. Cláudia, eu resgatei você, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu te libertei do vício, eu te libertei do álcool, eu te libertei das drogas, eu te libertei, eu te restaurei, eu te resgatei da depressão, da síndrome do pânico, eu tirei você da prostituição, eu tirei você do pecado, de um lodo, e te resgatei, aleluia. E nesta noite, diz o Senhor, eu estou usando o meu servo para te lembrar que eu tenho promessa na sua vida, que eu tenho um propósito com você, que eu tenho uma história para cumprir na sua vida. Por isso que eu te conduzi por todos esses caminhos, eu te alimentei no deserto, eu te sustentei na hora da provação, eu estive com você quando você estava com fome. Eu enviei os meus servos, eu enviei os profetas, eu enviei os ministros, eu coloquei pessoas para estar do seu lado. Você passou pelo vale da sombra da morte, você passou pela tribulação, você passou pela angústia, mas eu estive contigo, aleluia. Seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, mas eu não te abandonei. Por isso eu estou nessa noite renovando você, fortalecendo você, batizando você com meu Espírito, derramando sobre a sua vida encorajamento, unção, graça, virtude, poder, aleluia. Esta é a noite, esta é a ceia do recomeço, é a ceia da nova aliança.
Pai, aqui estão os teus filhos, irmã Simone, irmão José, Claudinho e a Bárbara. E nessa hora, Senhor, consagra o pão e o vinho. Derrama, Senhor, unção sobre os elementos da ceia. E ao partilharmos, Senhor, sejamos renovados, fortalecidos, encorajados para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Podem distribuir, irmãos. Vamos partilhar do pão. Vamos partilhar da mesa da comunhão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós declaramos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Minha casa, minha família, meus projetos, meu ministério, porque dele, por meus sonhos, meus projetos, para ele, é por ele. Por isso nós declaramos a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre, amém. Vamos declarar: quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Eita, Deus grande e poderoso, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. Consagre a Ele a sua vida. Consagre a Ele os seus dias. A Deus a glória. Glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Pastores, vamos
Vamos estar juntos aqui no altar, presbítero Sandro, em nome de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez declarando: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Choramassou eu pecando, Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode declarar mais uma vez isso? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eita Jesus, como é bom estarmos aqui em comunhão, irmãos. Que privilégio. Privilégio estar aqui com os irmãos. Que privilégio estarmos aqui juntos, pastores. Que privilégio. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Você entende a importância dessa noite? Compreende por que estamos aqui hoje? É para nos lembrarmos disso, em memória do Senhor. Ele resgatou, nos libertou, estendeu as suas mãos. Como Mateus 20, nós éramos os trabalhadores da vinha das 17 horas, abandonados ali, sem esperança, mas Ele foi lá, e que honra nos colocou para trabalharmos na vinha, nos deu a chance de trabalharmos na vinha. Irmão José, eu era pobre, olha o que Jesus fez. Sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos
estamos aqui hoje. Aleluia. O homem que tentou botar fogo na sua própria casa, ouvia a voz de demônios, justiceiro, hoje lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só Jesus faz isso, irmão. Eita, chega a me arrepio. Só Jesus tem esse poder de tirar um homem do pecado, sem esperança, condenado, e colocar ele em lugar de príncipe. Vamos declarar mais uma vez? Eu era Perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Pai, diante da sua presença nos encontramos nessa noite, nessa rica, preciosa oportunidade. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é bom. Te agradeço pelo pão e pelo vinho, o suco da uva, Senhor. Te agradeço pela comunhão. Te agradeço pela sua presença. Muito obrigado, Jesus. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, e disse: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice da nova aliança e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isso, anunciais a minha morte até que eu venha. Então vamos juntos nessa hora. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós já vamos encerrar, amém? Mas quando eu estava olhando a irmã Ana com as mãos para o alto ali, louvando a Deus, olha o que Jesus faz, irmãos. Ela mesma com seus lábios disse: eu não era nada. Se você conversar com essa irmã por 5 minutos, você vai ver como Jesus é bom. Catadora de lixo, abandonada no mundo, hoje está na presença de Deus. Aleluia. Vendo ela com as mãos para o alto, nós só podemos glorificar Jesus. Ele vive. Antes de encerrarmos esse momento, vem cá, pastor Paulo, em nome de Jesus. Cadê a Roberta? Vem cá, Roberta, traz a família aqui. A gente ia deixar isso para mais para frente. Cadê as meninas? Dobra o joelho aqui, pastor Roberto. Vem cá, em nome de Jesus. Talvez alguns dos irmãos já sabem dessa notícia. Nós estamos tristes. Por quê? Porque o pastor Paulo, irmãos, está sendo enviado como missionário lá para Fortaleza. A partir do mês que vem, ele e a Roberta
e as 2 crianças, dia 25, né, pastor? 27 de novembro, estarão indo para Fortaleza. Então, neste momento, como igreja, nessa noite de Santa Ceia, eu quero pedir para os irmãos, vem cá os pastores, vamos orar e vamos abençoar a vida do pastor Paulo e da Roberta. Eu queria pedir para a igreja, vamos fazer isso em nome de Jesus? Você pode erguer as suas mãos aí, vamos abençoar esse casal em nome de Jesus, declarar toda sorte de bênção sobre eles, nessa nova jornada da vida deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, nessa noite de Santa Ceia, estamos em comunhão contigo. E neste momento, Senhor, nós apresentamos a vida do pastor Paulo, da Roberta, a vida da Isadora, a vida da Isabelle, Senhor. E nós declaramos toda sorte de bênção sobre os teus filhos. Protege eles, ó Deus, protege de todo mal, Senhor, protege, ó Deus amado, ó Deus querido, que o Senhor venha dar, Senhor, novas oportunidades para os teus servos, que eles possam crescer, Senhor, que eles possam viver para a sua glória lá em Fortaleza, Senhor. Ó Deus amado, nós como pastores abençoamos, ó Deus, nós neste momento declaramos, ó Pai, toda sorte de bênção sobre eles, abençoamos os teus filhos. Nosso coração está partido, Senhor, triste, Senhor, porque temos uma história de anos aqui, Pai, mas, Pai querido, sabemos que o Senhor está no controle, e que o Senhor reina, e que o Senhor tem propósitos nas nossas vidas. Por isso nessa hora, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós consagramos a vida desse casal, Senhor, e debaixo da bênção desse ministério, nós enviamos eles, ó Pai, para servir o Senhor lá em Fortaleza. Abençoe a vida do pastor Josué, da pastora Meire, que irão acolher, Senhor, os teus servos lá no Ministério Louvor e Adoração, ó Deus amado, que ele possa ser usado ali, que a Roberta possa ser usado, Senhor, tremendamente nas tuas mãos, e possam alcançar almas, em nome de Jesus. A tua igreja, Senhor, nessa hora, ora por eles. Eu queria que a igreja abençoasse agora, abençoe a igreja, declare palavras de bênção sobre eles, declare palavras de bênção, profetize nessa hora, declare em nome de Jesus. Pastores, levantem a voz e profetiza sobre esse casal, declare a bênção de Deus sobre eles, declare toda sorte de bênção sobre eles, nessa hora, no nome de Jesus. Eu declaro amém, Senhor. Sim, Deus, ouça a oração da tua igreja, ouça o clamor da tua igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, declaramos amém. Aplauda o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Mas Ele sempre vai estar aqui, né, pastor? Uma vez por mês tem que estar aqui. Falei para a Roberta que o mês que vem, em dezembro, ela tem que vir para fazer a mesa da ceia, né? Em nome de Jesus. Vamos encerrar, irmãos? Respira fundo aí. Oi. A pastora está com uma lembrança aqui. Vem cá, Roberta. Nome das mulheres. Fala aqui, pastor. Nós íamos fazer isso ontem por ela. É só para agradecer, tá? E dizer que aonde vocês irão, vocês vão semear e vocês vão colher os frutos de vocês. Vocês semearam nessa casa, vocês colheram já os frutos dessa casa, e lá não será diferente. Vocês vão colher os frutos de vocês. Isso aqui é o mimo do Ministério de Mulheres. Essa menina é uma bênção, irmãos. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer através da vida deles, amém? Eu também tenho certeza, amém, igreja? Que Deus vai fazer grandes coisas através da vida desses teus servos. Levanta sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você. Vai debaixo da paz, debaixo da graça, em nome de Jesus Cristo. Tchau.